Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos ligados aí à parte de fabricação mecânica, né? A gente vai fazer hoje 5 vídeos aí na sequência falando sobre planejamento de usinagem, né? Então a gente vai estar falando aí sobre usinagem de forma geral, né? A gente não vai estar focando em um processo específico, então a gente vai estar falando de uma forma abrangente, tá bom? Bom, são esses 5 tópicos aqui que a gente vai tratar, cada vídeo relacionado a um desses tópicos ligados aí à parte de planejamento, né? Sequência de operações barra máquinas, né? Instrumentos de medição, ferramentas para usinagem, parâmetros de corte e controle dimensional, né? Só uma observação, quando a gente fala aqui de controle dimensional e aqui tem instrumentos de medição, entenda o seguinte, instrumentos de medição está ligado aos instrumentos que eu vou selecionar para a realizar as medidas, né, as medições durante o processo de usinagem. O controle dimensional está ligado a essa parte da verificação, tá bom? Bom, então vamos lá, falar sobre sequência de operações barra máquinas. Né? Por que a gente deixou sequência de operações barra máquinas em uma única linha? Né? Quando a gente se depara com um desenho técnico, né, ligado a um projeto mecânico, o qual a gente vai realizar, né, aquela respectiva fabricação, né, como esse caso aqui, né, até para quem acompanhou o vídeo aí da parte CNC, a gente falou, os últimos vídeos ligados à parte CNC, a gente mostrou, né, ali uma programação para executar essa peça. Né? Ou seja, quando a gente fez essa programação, a gente já foi ali para a parte da operação. Né? Então isso aí está muito ligado, né, à questão de como é que a pessoa já conhece, né, a máquina relativamente ligada ao processo que você vai realizar, né, a fabricação da peça. Só que o que acontece? Nem toda peça ela vai ter uma fabricação exclusiva, né, dedicada a uma única máquina. Né? Então, um exemplo, essa peça aqui, a gente fez aquela execução lá simulando no torno CNC, mas ela poderia ser feito, exemplo, no torno convencional. Né? Eu poderia ter uma peça que ela tivesse processo de torneamento e processo de fresagem. Né? Eu vou até mostrar um exemplo aqui bem interessante. Né? Essa peça aqui, para quem observa ela inicialmente, né, dizer, poxa, qual é a máquina, né, que a gente utiliza para fabricar essa peça? Né? Muita gente pode olhar assim e dizer, poxa, né, pelo que está aparecendo aí, está indicando aí como se fosse a fresadora, né, um processo de fresagem, né, ali uma máquina CNC, coisa do tipo. E essa peça aqui ela tem alguns detalhes interessantes. Né? Se você observar, deixa eu até mudar aqui a vista dela. Pronto, aqui dá para ver bem. Observa que ela tem um rasgo, né, aqui, só que esse rasgo ele tem um raio. Né? Ele tem um raio, se você observar ele tem esse raio aqui, né? Na verdade são dois raios de contorno. Né? Eu não tenho como fazer isso, né? Pelo menos não de forma simples, né? Em uma fresadora convencional. Né? Eu teria que utilizar, exemplo, um acessório, uma mesa divisora, né? O platô, como o pessoal chama. Né? Mas não é uma operação simples, né? Para estar fazendo, exemplo, se for uma peça de escala de grande volume de fabricação, para estar utilizando ali o platô, estar alinhando, mesmo colocando o gabarito, demora um pouco para fabricar, né? Com base nesse raio. Né? Agora, se você observar essa parte aqui, né? Ela é plana nas laterais. Ela é plana nas laterais. Né? E aí o que acontece? Uma operação como essa, para você fazer uma fresadora convencional, é muito complexa. Né? Tem algumas fresadoras, né, que vêm com um dispositivo chamado Sulot. Né? Ele trabalha com GPM, né, golpe por minuto. Né? Você pode até dizer, poxa, eu consigo lá afiar uma ferramenta e fazer aí esse processo, mas é muito trabalhoso. Né? Você vai passar um tempo ali usinando. Como eu disse, como se fosse uma peça que você está fazendo ali uma única vez, né? Ou não tem uma sequência de fabricação dela comum, até vale a pena. Né? Mas você vai para ir para uma escala industrial, você vê que não é um processo tão simples ali para poder chegar, né, a esse ciclo. Então, quando a gente fala de fabricação, é importante também ficar atento, né, com as máquinas, né, que vão ser utilizadas. Né? Exemplo, esses dois processos aqui, ou melhor, essas duas geometrias aqui, a gente poderia conseguir elas utilizando uma eletroerosão por penetração.
né? Eu poderia, por exemplo, fazer essa fabricação aqui no centro de usinagem, né? Já que tem esse raio, né? Ou seja, a fresa, né? Ela iria fazer esse contorno aqui com o raio, né? De acordo com a programação CNC que eu viesse executar, né? Ou utilizar o acessório, como eu tinha comentado ali, né? O platô, né? A mesa divisora. Né? Esse aqui já é mais complexo, né? Muito provavelmente aí o mais indicado seria realmente utilizar uma eletroerosão por penetração para poder fazer nessa parte, né? Então, quando a gente fala, né, de sequência de operações, não tem como estar retirando, né, ali as máquinas que vão estar ligadas ali ao processo. Né? Então, quando você vai para uma sequência de operações, é importante ter essa análise. Quais as máquinas que eu vou estar utilizando? Né? Lembrando sempre que uma coisa é você está fazendo a indicação de máquinas, né, no campo educacional, onde você pode estar ali anotando ali qualquer máquina. Né? Outra coisa é você estar fazendo o planejamento aí na oficina, na indústria onde você trabalha, né, que provavelmente você vai ter ali um número limitado de máquinas. Né? Então isso é importantíssimo. Será que as máquinas que eu tenho, né, à disposição, elas são suficientemente para poder executar aqueles processos? Né? Então entra esse detalhe também. Né? Às vezes já vi acontecer isso na prática, né? A pessoa olhar o desenho, né, se programar para a operação e às vezes ver um detalhe que estava ali e que ou a oficina não daria para fazer de uma forma rápida, né, ou realmente não daria para fazer ali. Né? Então é algo muito importante para ficar atento. E em contrapartida chega a sequência de operações. Né? Quando a gente fala de sequência de operações, né, eu vejo inclusive muito estudante comentando isso. Né? Poxa, será que na prática o pessoal faz mesmo esse planejamento, né, de operações? Né? Eu até tinha comentado isso um vídeo atrás, né, falando sobre parâmetros de corte. Né? Será que o pessoal calcula mesmo ali os parâmetros de corte? Né? E como eu tinha comentado, né, depende muito. Né? Se você está fazendo uma ação que ela vai ter um ciclo contínuo de fabricação, quanto menos desperdício, melhor para maximizar ali os lucros. Né? Então, exemplo, se você tem lá 5 pessoas que vão estar atuando, vamos tomar como exemplo essa peça aqui mesmo, 5 pessoas que vão estar lá atuando na fabricação dessa peça, aqui, e você não tem lá uma sequência de operações definida, né? Um processo, e principalmente se for no torno convencional, né, a chance de você ter uma variação de tempo grande é alta, né? É alto, e isso aí é muito prejudicial. Né? Então, para um ciclo, né, que você tem ali uma necessidade de lote, né, é importantíssima essa sequência de operações para que o processo ele fique padronizado. Né? Aí vou voltar, né, a falar aí sobre filosofia de área de gestão, né? Gestão da produção. Você entra ali para um WCM, né, ou um processo, né, um outro tipo de filosofia que tem como base ali um alto grau de controle de qualidade. Né, você ter essa sequência ela é fundamental, né, para que você possa mapear, né, pontos de melhorias ali no processo. Se você vai fazer ela de forma aleatória, você acaba não tendo ali o parâmetro. Né. Você possivelmente vai até conseguir atingir o produto final, né, vai chegar ali ao produto final. Né, mas pode ser que o tempo que você venha atingir esse produto final venha a demorar bastante. Né. E aí entra essa questão da sequência de operações. Né. A sequência de operações, né, ela visa alguns aspectos. Né? Aspectos ligados à fixação, né? Exemplo aqui mostrando uma peça aí no torno, né, sendo fixada. Isso aí é importantíssimo porque quando você vai para uma ação de fixação, né, não só no torno, independente do tipo do torno, né, torno revólver, CNC convencional, né, independente dele, né, essa base, exemplo aqui no caso, o comprimento que vai ficar para fora da placa. Né? Parece ser um detalhe simples, né? Mas se você está fazendo ali um ciclo de fabricação em larga escala, como é que essas peças vão vir? Elas vão vir numa barra inteira? Elas vão vir cortadas? Né? O quanto é que eu vou ter de refúgio ali de material com base nessa fixação? Né? Então é importantíssimo ter essa análise desse controle de como é que a peça ela vai estar fixada. Né? Por quê? Senão, quando você for realizar o ciclo ali de usinagem, pode ser que em determinado momento a fixação que você deixou ela não seja suficiente. Ou, ainda pior, né? Pode ser que você venha a ter ali um caso de uma fixação insegura. Né? E a peça pode vibrar, ela pode soltar inclusive da placa durante a usinagem ou no acionamento da placa.
né? Então essa sequência de operações ela também leva em consideração ali como é que a peça vai ser fixada. Lembrando, né, voltando aí à questão da destreza da operação. Quanto mais prática, né, se tem ali no processo, mais os movimentos ali referente à usinagem eles vão se tornando, né, quase de uma forma automática, né? Você já tem aquela relação, mas isso aí você tem que ter a base ali de tempo, né? Não necessariamente um grande tempo, né? Mas de fato ter esse entendimento do processo. Então a fixação ela é um ponto importantíssimo, né, nessa sequência de operações. E o outro lado envolve ali a parte da usinagem propriamente dita, né? Como cada movimento vai ocorrer, né? A usinagem ela vai ocorrer até que ponto, você vai precisar virar peça, né? Vai entrar depois ali a parte de controle dimensional que a gente vai estar falando mais para frente, né? Se vai ter ali algum momento ali para virar peça, movimentar a moça, né? Então toda essa sequência ela deve ser bem descrita, né? E sempre imaginando o que foi realizado e o que falta realizar. Porque, dependendo do método, como você for fixar, né, ou iniciar ali a sequência de usinagem, pode ser que depois não dê para finalizar a peça de forma plena, né, e você venha a ter problemas ali no ciclo. E é muito comum em peças mais complexas, né, por exemplo, uma peça como essa aqui, que tem mais detalhes ali de execução, né, você vai para uma peça como essa aqui, né, é comum às vezes você fazer até um certo planejamento e durante ali a usinagem aparecer ali um insight ali interessante para mudar ali aquela sequência. Isso faz parte do processo, né? Principalmente se você fizer uma peça piloto, né? Ou seja, fizer uma peça teste. Isso é muito comum em ciclos industriais porque além das operações, né, você tem a questão do controle dimensional, né? E esse controle dimensional ele entra ali em tolerância de ajuste, tolerância de forma-posição e inclusive rugosidade também, né? Então vai entrar um outro ponto mais para frente que a gente vai estar falando, que são os parâmetros de usinagem, que é para poder testar se o elemento ali de fato ele está atingindo ou não o ciclo, vamos chamar dessa forma, né? O momento desejado, né? Esse momento desejado entenda-se como levando em consideração ali acabamento, né, e esse controle geométrico da peça, né? Então é importante que você tenha ali essa base. Então é comum, né, em ciclos, né, grandes ciclos de lotes de fabricação, você ter essa peça piloto para garantir que todos os elementos eles tenham a plena possibilidade de acontecer da forma como você planejou. Imagina você planejar, aí, exemplo, vamos colocar um lote pequeno, 100 peças. Né? E aí você faz o planejamento, não faz uma peça piloto, né? Não faz um teste piloto, né? Vai ali para a usinagem, apresenta o problema, né? A primeira peça ali morreu, vai para a segunda peça, né? Modifica o planejamento, a segunda também morreu. Então, né, isso é importante, né? Principalmente quando você tem complexidade no processo e é algo novo, né? Algo novo ali para o elemento, né? Então aí na sequência do ciclo entra justamente essa parte ali da usinagem, né? Ou seja, como é que esse processo ele vai estar ocorrendo ali enquanto operação. Então de fato é descrever ali a sequência. Então nesse ciclo a gente tem basicamente aí 3 pontos, né? As máquinas que estão ali disponíveis, né? A fixação e as operações, né? As operações que vão ocorrer ali no processo, né? Então, de fato, ali ter todo esse detalhamento. E é praticamente como se fosse uma redação, né? Tem muitas indústrias que trabalham com folha de processo da seguinte forma, né? O esboço geral e o ciclo topificado, né? O que é o esboço geral? De fato, você descrever toda a sequência de operações, né, envolvendo a máquina, a fixação, a usinagem em si, e depois colocar por tópicos, né? Primeiro tópico, é isso que vai ser feito. Segundo tópico, ou seja, otimizar, né, que é todas aquelas informações ali, né? E não só ter essa sequência, mas também ter, relativo a cada operação, se vai ter qual a ferramenta e qual o instrumento que vai ser utilizado, né? Então, fica aí essa observação. Então, é fundamental para qualquer ciclo de usinagem você ter aí essa parte do planejamento, né? Ter essa parte do planejamento visando que você venha atingir ali, né, o produto final enquanto execução, tá bom? Então no próximo vídeo a gente segue aí falando sobre planejamento de usinagem. Valeu!